Muitas vezes, ao olhar para trás em suas vidas, as pessoas se perguntam se poderiam ter agido de forma diferente. Com o passar dos anos, suas escolhas podem tanto ajudá-las a construir uma vida plena e significativa quanto minar gradualmente sua felicidade e bem-estar. A verdade é que alguns erros, que a princípio parecem insignificantes, podem levar a consequências muito sérias com o tempo. Isso inclui solidão, dificuldades financeiras e até problemas de saúde que poderiam ter sido evitados. Este artigo abordará os 5 erros mais significativos cometidos por pessoas na velhice, capazes de destruir sutilmente sua existência. Alguns podem parecer inesperados, pois muitas vezes se desenvolvem tão gradualmente que as pessoas não percebem o dano até que seja tarde demais. No entanto, uma vez reconhecidos esses padrões, todos terão a oportunidade de tomar decisões mais ponderadas, evitar arrependimentos desnecessários e assumir o controle de seu futuro. Não se trata apenas de evitar erros, é garantir que os últimos anos de vida sejam repletos de alegria, profundo significado e boa saúde. Analisaremos em detalhes o que são esses 5 erros, por que ocorrem e como evitá-los para construir uma vida melhor. 1. Negligência com a saúde física. Um dos erros mais comuns e potencialmente destrutivos que as pessoas cometem na velhice é negligenciar a própria saúde física. Frequentemente, esse processo começa de forma imperceptível, uma caminhada matinal perdida aqui, a escolha de alimentos processados em vez de refeições nutritivas ali. Mas, com o tempo, esses hábitos aparentemente insignificantes acumulam-se gradualmente. À medida que a mobilidade e os níveis de energia diminuem, muitos supõem erroneamente que isso é apenas uma parte natural do envelhecimento. No entanto, na realidade, grande parte das deteriorações que ocorrem na velhice não está ligada apenas ao envelhecimento biológico. É um resultado direto da inatividade, da alimentação desequilibrada e da ignorância dos primeiros sinais de alerta de problemas de saúde. Se uma pessoa já sentiu rigidez após ficar sentada por muito tempo ou notou que seu equilíbrio não é tão confiável quanto antes, o corpo está enviando sinais claros. O movimento é vital, independentemente da idade. Quanto menos uma pessoa se move, mais difícil se torna permanecer ativa. E antes que perceba, tarefas simples como levantar de uma cadeira, subir escadas ou até mesmo alcançar algo em uma prateleira alta tornam-se difíceis. Músculos fracos levam à perda de equilíbrio, o que aumenta significativamente o risco de quedas, um dos perigos mais sérios para idosos. Uma única queda pode resultar em lesões que levam meses para cicatrizar ou, em alguns casos, alterar completamente a qualidade de vida. Tomemos, por exemplo, Henry. Aos 74 anos, ele se considerava saudável, mas gradualmente começou a pular suas caminhadas diárias. Em poucos meses, notou que ficar em pé por longos períodos era mais cansativo e seus joelhos começaram a doer. Quando decidiu retomar os exercícios, já havia perdido uma quantidade significativa de força, e mesmo caminhadas curtas o deixavam ofegante. Levou meses para recuperar o que havia perdido, e ele frequentemente se arrependia de ter permitido a si mesmo desacelerar. Outro problema comum é a negligência com os princípios da alimentação saudável. Muitos idosos erroneamente acreditam que, por não comerem tanto quanto antes, não precisam prestar atenção à dieta. No entanto, à medida que envelhecemos, o corpo realmente precisa de mais nutrientes específicos, como proteínas para manter a massa muscular, cálcio para a saúde óssea e fibras para uma digestão adequada. O consumo de alimentos altamente processados, a omissão de refeições ou a dependência de lanches rápidos podem levar a deficiências que causam letargia, enfraquecem o sistema imunológico e contribuem para o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes e pressão alta. Recusar exames médicos regulares é outro erro que pode ter sérias consequências. Muitas pessoas evitam ir ao médico, a menos que algo pareça muito grave. Mas exames de rotina podem identificar problemas em estágios iniciais, quando são muito mais fáceis de tratar. Pressão alta, colesterol elevado e até os primeiros sinais de osteoporose frequentemente não apresentam sintomas óbvios. Portanto, quando uma pessoa percebe algo errado, o dano já pode ter sido causado. Cuidar da saúde significa ser proativo, em vez de apenas esperar que um problema se torne impossível de ignorar. A boa notícia é que nunca é tarde para fazer ajustes. Mesmo pequenas melhorias, como adicionar 15 minutos de caminhada por dia ou substituir alimentos processados por ingredientes frescos e integrais, podem fazer uma diferença significativa. Treinos de força, mesmo com halteres leves ou faixas de resistência, podem ajudar a manter os músculos e prevenir a fragilidade. Priorizar exames médicos regulares pode identificar problemas antes que se tornem graves. Cuidar do próprio corpo não é uma tentativa de parar o processo natural de envelhecimento,
mas sim garantir a capacidade de continuar fazendo as coisas que se ama pelo maior tempo possível. 2. Isolamento de amigos e familiares. Um dos erros mais tristes e destrutivos que as pessoas cometem na velhice é o abandono das conexões sociais. A princípio, pode parecer inofensivo. Talvez a pessoa pare de frequentar certas reuniões, ligue com menos frequência ou presuma que os outros estão muito ocupados para visitá-la. Mas, com o tempo, esse isolamento leva, de forma sutil e constante, à solidão, depressão e até um declínio mais rápido da saúde mental e física. Os seres humanos são sociais, e manter conexões não é apenas ter companhia. É sustentar um senso de propósito, engajamento na vida e bem-estar emocional. Muitos idosos erroneamente acreditam que a solidão é uma companheira inevitável da velhice, mas isso está longe de ser verdade. Pesquisas mostram que o isolamento social pode ter um impacto tão prejudicial na saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. Ele aumenta o risco de doenças cardíacas, enfraquece o sistema imunológico e está até associado a uma maior probabilidade de desenvolver demência. Quando o cérebro não é estimulado regularmente por meio de conversas, experiências compartilhadas e laços emocionais, ele começa a desacelerar, tornando a perda de memória e o declínio cognitivo mais prováveis. Consideremos Dorothy, uma mulher de 76 anos que gradualmente parou de se comunicar com seus amigos. Ela dizia a si mesma que eles provavelmente estavam muito ocupados com suas famílias e não queriam ser incomodados. Semanas viraram meses, e antes que percebesse, passava a maior parte dos dias sozinha, tendo apenas a televisão como companhia. Ela não se sentia mais como antes, sua energia caiu, seu humor piorou e ficou mais difícil se motivar a fazer o que antes gostava. Mas quando ela finalmente se esforçou para restabelecer conexões, ligando para uma velha amiga, juntando-se a um clube do livro local e convidando os netos com mais frequência, toda sua perspectiva de vida mudou. Ela se sentiu mais engajada, feliz e até notou melhorias em sua memória e níveis de energia. Outro erro que as pessoas cometem é depender exclusivamente dos laços familiares para satisfazer as necessidades sociais. Embora a família seja, sem dúvida, importante, esperar que ela seja a única fonte de companhia pode, às vezes, levar à frustração. Os entes queridos têm suas próprias responsabilidades, e é importante ter uma ampla rede de amigos, vizinhos ou membros da comunidade para interagir. Ter várias fontes de interação social proporciona uma vida mais rica e plena e garante que a pessoa não se sinta abandonada se os membros da família estiverem ocupados. As tecnologias modernas simplificaram muito a manutenção de contatos sociais, mas muitos idosos as evitam por considerá-las avassaladoras ou desconhecidas. No entanto, o uso de ferramentas simples, como videochamadas, redes sociais ou até mensagens de voz, pode ajudar a manter conexões significativas, especialmente quando visitas presenciais não são possíveis. Aprender a usar essas ferramentas não é seguir tendências passageiras, mas garantir que a pessoa não fique para trás em um mundo cada vez mais digital. A boa notícia é que nunca é tarde para restabelecer conexões perdidas. Juntar-se a um clube de interesses, fazer trabalho voluntário, participar de eventos locais ou até mesmo o hábito de ligar para um amigo uma vez por semana pode fazer uma diferença drástica. O objetivo não é ter uma agenda social lotada, mas manter laços significativos que preservem a clareza mental, a satisfação emocional e o engajamento com o mundo ao redor. 3. Recusem-se a adaptar às mudanças. Um dos erros significativos que as pessoas cometem com a idade é a resistência às mudanças. Seja o rápido avanço da tecnologia, a necessidade de ajustar o estilo de vida ou até mesmo as normas sociais em constante evolução, muitos idosos mostram teimosia e se recusam a se adaptar. Isso é compreensível. As mudanças podem ser inconvenientes, e após décadas vivendo de uma certa maneira, é fácil ceder à sensação de que não precisam mais aprender nada novo. No entanto, a realidade é que a recusa em se adaptar não impede o mundo de mudar, apenas torna a vida mais frustrante e isoladora. Muitas pessoas erroneamente acreditam que as novas tecnologias são exclusivas para gerações mais jovens. Contudo, no mundo moderno, manter-se conectado muitas vezes depende diretamente da disposição de aprender. Seja dominando um smartphone, entendendo os princípios do banco online ou sabendo fazer videochamadas, essas habilidades deixam de ser meras conveniências, tornam-se vitais. Quando os idosos se recusam a aprender até mesmo ferramentas digitais básicas, frequentemente se veem excluídos de conversas importantes, enfrentam dificuldades em tarefas diárias que poderiam ser simplificadas ou até se tornam mais vulneráveis a fraudes, por não compreenderem como o mundo moderno funciona. Tomemos, por exemplo, Albert. Aos 78 anos, ele se recusava categoricamente a usar um smartphone, insistindo que seu antigo celular de botão era suficiente. Mas, com o tempo,
Percebeu que seus netos se comunicavam em grupos de bate-papo dos quais ele não podia participar. Seu banco começou a exigir acesso online para certos serviços, e ele perdeu inúmeras conveniências que poderiam ter facilitado muito sua vida. No final, ele decidiu dar uma chance à tecnologia. Com um pouco de paciência, aprendeu a enviar mensagens de texto, fazer videochamadas e até pedir mantimentos online. O que começou como um esforço relutante rapidamente se transformou em algo que melhorou sua vida de maneiras que ele nunca esperava. Outra forma pela qual as pessoas resistem às mudanças é a adesão a hábitos ultrapassados, mesmo quando opções muito melhores estão disponíveis. Isso pode ser algo tão simples quanto recusar-se a ajustar a dieta para melhorar a saúde, ignorar medidas de segurança modernas em casa ou até rejeitar novas recomendações médicas porque diferem do que lhes foi dito décadas atrás. A crença de "eu sempre fiz assim" pode ser bastante perigosa, especialmente quando existem alternativas mais avançadas, seguras e eficazes. As mudanças também ocorrem nas relações interpessoais, e a recusa em se adaptar pode criar distância entre os membros da família. As gerações mais jovens têm diferentes formas de comunicação, outros valores e estilos de vida distintos dos mais velhos. Em vez de criticar ou resistir a essas diferenças, aceitá-las com a mente aberta pode ajudar a fortalecer os relacionamentos, em vez de afastar as pessoas. Muitos idosos descobrem que, assim que param de esperar que tudo seja como antes e começam a interagir com o mundo como ele é, sentem-se mais conectados e menos frustrados. Adaptar-se às mudanças não significa abandonar a própria identidade. Significa ser flexível o suficiente para continuar avançando. O mundo não retrocede, e quanto mais uma pessoa estiver disposta a aprender, adaptar-se e crescer, mais independente e realizada ela será. Nunca é tarde para dominar novas formas de fazer as coisas. Quanto mais aberta a pessoa for, mais descobrirá que as mudanças não são algo a ser temido, mas sim algo que pode trazer alegria inesperada e novas oportunidades para a sua vida. 4. Má gestão financeira. Um dos erros mais destrutivos que as pessoas cometem na velhice é a incapacidade de gerir suas finanças com sabedoria. É fácil supor que o dinheiro importa menos com a idade, especialmente se a pessoa não trabalha mais e possui economias ou fundos de pensão. Mas a verdade é que a má gestão financeira, seja gastar demais, subestimar despesas futuras ou não planejar emergências, pode rapidamente transformar anos confortáveis em um período de estresse, luta e dependência de outros. Muitos idosos caem na armadilha de supor que têm dinheiro suficiente para viver, apenas para perceber tarde demais que contas médicas, inflação ou despesas inesperadas estão consumindo suas economias mais rápido do que esperavam. Não se trata apenas de ter dinheiro, mas de ter o suficiente para durar. Mesmo aqueles que foram financeiramente seguros na juventude podem enfrentar dificuldades se não ajustarem seus hábitos de consumo a esta nova fase da vida. Consideremos Richard, um homem de 72 anos que gastava livremente na aposentadoria, acreditando ter acumulado o suficiente para desfrutar da vida sem preocupações. Ele viajava, comprava presentes para os netos e jantava fora regularmente. Mas, quando se aproximou dos 80, começou a notar que suas economias estavam diminuindo. As despesas médicas começaram a se acumular, e ele não havia planejado os custos de cuidados de longo prazo. Diante de opções limitadas, ele teve que depender do apoio financeiro de seus filhos, algo que nunca desejou. Se tivesse sido mais atento aos seus gastos antes, poderia ter estendido suas economias e mantido a independência financeira. Outro erro cometido por idosos é a incapacidade de acompanhar o planejamento financeiro. Muitos presumem que, após a aposentadoria, não precisam mais pensar em investimentos, orçamentos ou ajustes financeiros. Mas a gestão do dinheiro é um processo contínuo, e mesmo na velhice, tomar decisões financeiras inteligentes pode fazer uma enorme diferença no quão confortável e despreocupada será a vida. Monitorar gastos, entender quanto dinheiro é necessário para a saúde e planejar possíveis cuidados de longo prazo podem prevenir dificuldades financeiras no futuro. Idosos também são um alvo principal para golpistas, e uma das maneiras mais dolorosas pelas quais as pessoas perdem sua segurança financeira é confiando nas pessoas erradas. Golpes telefônicos, fraudes por e-mail e até indivíduos manipuladores que se passam por consultores financeiros podem esvaziar instantaneamente as economias de uma vida inteira. Muitos idosos cresceram em épocas em que as pessoas eram mais confiantes, e os golpistas se aproveitam disso. Aprender a reconhecer fraudes financeiras, evitar ofertas indesejadas e ter um consultor financeiro de confiança ou membro da família para verificar grandes decisões financeiras pode prevenir perdas devastadoras. A chave para a segurança financeira na velhice não é a riqueza, mas a sabedoria. Criar um orçamento claro, estar atento a gastos desnecessários e planejar despesas futuras pode ajudar a garantir que o dinheiro dure por toda a vida.
Nunca é tarde para fazer ajustes, e mesmo pequenas mudanças financeiras agora podem significar a diferença entre a paz de espírito e o estresse financeiro no futuro. 5. Ignorar o desenvolvimento mental e o propósito de vida. Um dos erros mais negligenciados, mas que mais mudam a vida, que as pessoas cometem na velhice é o abandono do crescimento pessoal e a perda do propósito de vida. Muitos idosos chegam à conclusão de que, após a aposentadoria, seu tempo para aprender, estabelecer metas ou contribuir para o mundo acabou. Mas a verdade é que ter algo significativo para esperar, seja um hobby, uma paixão ou um novo desafio, é um dos fatores mais importantes para manter a mente afiada, a satisfação emocional e a saúde física. Um problema comum é a crença de que o declínio mental é inevitável. Embora o envelhecimento traga mudanças, o cérebro permanece capaz de aprender, adaptar-se e formar novas conexões ao longo da vida. O verdadeiro perigo não está na idade em si, mas na inatividade. Quando os idosos param de se envolver em atividades mentalmente estimulantes, o cérebro desacelera. Pesquisas mostram que aqueles que continuam a aprender, seja lendo, resolvendo quebra-cabeças ou até dominando novas habilidades, são muito menos propensos a experimentar o declínio cognitivo. Lembremos de Linda, uma mulher de 70 anos que antes era ativa e curiosa. Mas, após a aposentadoria, ela se viu assistindo televisão a maior parte do dia, sentindo que seus melhores anos haviam ficado para trás. Com o tempo, começou a esquecer as coisas com mais frequência, perdeu interesse em conversas e sentiu-se menos engajada na vida. Mas então ela decidiu se inscrever em aulas de pintura em um centro comunitário local, algo que nunca havia feito antes. Em poucas semanas, sentiu um renascimento do propósito de vida. Sua mente ficou mais aguçada e ela até fez novos amigos no processo. Outro erro grave é a incapacidade de encontrar um motivo para levantar pela manhã. Muitos idosos trabalham por décadas, criam famílias e cumprem responsabilidades, apenas para se sentirem perdidos quando esses papéis desaparecem. Sem um senso de propósito, o tédio e a depressão rapidamente se instalam. Ter uma razão para se manter engajado, seja voluntariado, mentoria para gerações mais jovens, jardinagem ou até escrever um livro, cria estrutura, motivação e satisfação na vida diária. Alguns idosos evitam tentar coisas novas porque temem o fracasso ou acreditam que é tarde demais. Mas a realidade é que a idade não tem nada a ver com aprender algo novo. Algumas das histórias mais inspiradoras vêm de pessoas que iniciaram novas carreiras, aprenderam novos idiomas ou se dedicaram a hobbies aos 70, 80 ou até 90 anos. O crescimento não para quando se atinge uma certa idade, ele para quando a pessoa decide parar de tentar. Manter a mente ativa e ter um propósito de vida não só melhora o humor, mas também influencia a longevidade, as funções cognitivas e até a saúde física. Pessoas que continuam a se desafiar, permanecem curiosas e encontram novas maneiras de contribuir para o mundo ao seu redor vivem vidas mais felizes e plenas, independentemente da idade. Não importa quantos anos se tenha, a mente ainda é capaz de crescer, e a vida ainda tem significado. O importante é continuar olhando para frente, continuar aprendendo e nunca permitir-se acreditar que os melhores dias ficaram para trás. Considerações finais. Considerando esses 5 erros, reserve um momento para refletir sobre quais deles podem estar afetando sua própria vida ou a das pessoas ao seu redor. O processo de envelhecimento não é tanto um acúmulo cronológico de anos, mas sim uma série de decisões conscientes que moldam a qualidade das décadas subsequentes da vida. São essas escolhas que determinam se os últimos anos de uma pessoa serão repletos de alegria, profundo significado e independência, ou se serão obscurecidos por frustração e arrependimento. A boa notícia é que evitar os erros mencionados não exige transformações radicais. Mesmo pequenos ajustes na abordagem da própria saúde, nas relações interpessoais, na mentalidade e no planejamento financeiro podem ter um impacto significativo no bem-estar geral. Para aqueles que talvez tenham negligenciado sua condição física, é um momento oportuno para priorizar novamente o movimento ativo, a alimentação equilibrada e os exames médicos regulares. Se alguém se encontrou em isolamento social, deve fazer um esforço consciente para restabelecer contato com velhos amigos, construir novos relacionamentos e dominar tecnologias modernas para permanecer engajado na vida comunitária. Para quem resistiu às mudanças, é importante lembrar que a adaptação não significa perder a própria identidade. Pelo contrário, é dar a si mesmo as ferramentas necessárias para manter a independência e a conexão com o mundo em rápida transformação. Se questões financeiras causaram preocupação, devem ser tomadas medidas ativas para garantir a segurança, reduzir gastos desnecessários e proteger-se de possíveis armadilhas financeiras. E se a pessoa sentiu a perda do propósito de vida, é recomendado começar pequeno, pegar um livro,
tentar algo completamente novo ou encontrar uma maneira de contribuir para o mundo ao redor, compartilhando sua sabedoria e experiência acumulada. As escolhas que uma pessoa faz hoje, sem dúvida, determinarão a qualidade de sua vida nos próximos anos. É importante lembrar que nunca é tarde para assumir o controle, começar a tomar decisões mais ponderadas e garantir que a fase final da vida se torne uma das mais brilhantes e plenas.